Parábola dos dois devedores. A conhecida parábola dos dois devedores é uma das parábolas curtas de Jesus que se encontram no centro de um diálogo. Nesse tipo de parábola, analisar todo o contexto é essencial para entendermos seu significado. A fama de Jesus se espalhava a cada dia, e ele era sempre observado pelos fariseus e demais líderes religiosos que, além de procurar algo de errado nele, também se intrigavam com seu ensino. Aqui temos um exemplo interessante, pois essa parábola foi contada em um jantar na casa de um fariseu. Jesus, que já havia jantado com pecadores e publicanos, agora aceita o convite de Simão, um fariseu que certamente se dedicava ao estudo do Antigo Testamento e era respeitado pelo povo. Naquele dia, uma mulher da cidade, que não tem seu nome mencionado, entrou na casa de Simão com um vaso de alabastro e se prostrou aos pés de Jesus. Mas vamos visualizar essa cena de maneira mais clara. Em primeiro lugar, é importante destacar que naquela época, jantares eram dados apenas por pessoas de grande poder aquisitivo. Portanto, esse fariseu pode ter sido alguém financeiramente próspero e, para os judeus, isso era uma prova da bênção e da aprovação divina. Outra grande questão é o fato de que, em um banquete oriental, a porta da casa ficava aberta e havia sempre muitas idas e vindas, o que explica a presença daquela mulher ali. Ao chegarem em um banquete, todos deixavam as sandálias à porta da casa e se inclinavam à mesa com os pés para trás, as cabeças próximas da mesa e se apoiando em um dos cotovelos. Fazia parte da hospitalidade lavar os pés dos convidados. Por isso, os servos da casa ficavam atrás deles, com bacias largas, para limparem seus pés empoeirados pela estrada. Mas veremos mais adiante que isso não aconteceu. A mulher dessa história é conhecida como a mulher pecadora, e provavelmente era uma prostituta. Se colocando atrás de Jesus, ela chorava, regando seus pés com suas lágrimas, secando com os cabelos, beijando e ungindo com um unguento que tinha consigo. Sendo religioso, Simão logo se contorce em seu íntimo. Se ele fosse um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Sabendo o que Simão pensava, Jesus respondeu em alta voz, com uma parábola muito curta. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois podia pagar a dívida. Por isso, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais a este credor? Simão responde: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Simão estava correto. Mas quais significados podem estar escondidos nessa parábola? Em primeiro lugar, precisamos relembrar que cada denário, uma moeda romana, correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Portanto, a dívida de ambos era alta. Agora, algo que talvez você não saiba é que Jesus usou uma palavra aramaica que significa tanto dívida quanto pecado. Jesus estava fazendo um paralelo entre a mulher pecadora e o próprio fariseu, Simão, que estava socialmente endividado pela forma como recebeu Jesus. Jesus também disse que o credor perdoou a dívida de ambos. E o verbo traduzido como perdoou é o verbo paulino para oferecer graça. Ele estava falando sobre o fato da mesma graça ter sido estendida a ambos, igualmente necessitados. Jesus leva Simão a pensar por si mesmo quando pergunta: qual deles amará mais a este credor? Na parábola, o amor é uma reação a um favor imerecido, uma graça oferecida gratuitamente. Jesus usa a resposta de Simão não apenas para defender a mulher, mas principalmente para ensinar os presentes. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Vemos que Jesus não havia sido tratado segundo as regras de hospitalidade. Isso nos leva a questionar qual era o objetivo de Simão ao convidar Jesus para aquele jantar. Quando um rabi era recebido, todos os membros da família do sexo masculino deveriam esperar à porta para beijar suas mãos. Ao entrar na casa, lavar seus pés era a primeira coisa a ser feita, e o anfitrião também ungia sua cabeça com óleo. De maneira intencional, nada disso foi feito por Jesus, e a omissão de tais cortesias demonstrava desprezo, ou que o convidado era visto como inferior.
Alguns defendem que aquela mulher estava por perto quando Jesus entrou na casa, viu a forma como ele foi tratado e por isso entrou em ação. Ela não poderia beijar Jesus da maneira que os homens cumprimentavam os visitantes, e ungir sua cabeça seria uma presunção extrema. Mas ao beijar e ungir seus pés, ela demonstrou sua posição de serva. Um cristão hebreu traduziu a palavra unguento como perfume e falou sobre a importância que tal item tinha para uma prostituta, tendo um preço equivalente a 300 dias de trabalho. Ao derramar aquilo nos pés de Jesus, a mulher demonstrava que não precisaria mais dele, pois estava deixando aquela vida. Ela não se importou com o escândalo que seria soltar os cabelos em público, nem com o desperdício de unguento. Ela muito amava, pois muito havia sido perdoada. A parábola dos dois devedores contrastava muito bem esses dois personagens principais, o fariseu e a mulher pecadora. Essa parábola nos leva a pensar que, seja qual for o tamanho da nossa dívida, a graça que recebemos será sempre mais que suficiente. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!